A paz a todos, amém? Eu sou o pastor Valdo, responsável pela Igreja Apostólica Unção e Poder, aqui da cidade de Jundiaí. Estamos localizados ali na rua Moisés Abade, número 200, bem ali na Vila Ares, próximo ao McDonald's Vila Ares. Eu estava meditando aqui, eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, que nos acompanha aí pelo canal do YouTube, Valdo Araújo Oficial com 2L. Você que não nos conhece ainda, vai lá, faça sua inscrição. Estamos sempre colocando ministrações, palavras que vai ajudar você nesse tempo de batalha, você está preparado para vencer as situações que vêm contra a sua vida, amém? Estava meditando aqui no livro da Revelação, Apocalipse capítulo 13, versículo 18, em que ele nos fala sobre uma atitude que precisamos estar tendo conhecimento para que possamos, nesse tempo agora, em que a informação, o conhecimento é algo muito sério que precisamos estar aí na nossa vida. E aqui no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, ele diz o seguinte, preste bem atenção, eu quero me deter a parte A do versículo, em que diz: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é o número de um homem, e o seu número é 666. Eu quero me deter aqui nessa parte A em que fala, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule. O que quer dizer isso? Aqui há sabedoria. Aonde há sabedoria? Não falo sabedoria natural, sabedoria que vem de Deus, a qual está em Isaías, quando Isaías fala, e você vai receber o Espírito Santo de Deus que vai ajudar, Espírito de sabedoria, conhecimento, entendimento. Isso é um conhecimento sobrenatural, um conhecimento das coisas que estão ocultas, tesouros escondidos, como a própria palavra do Senhor diz. Então ele está falando aqui, aqui há sabedoria e que há entendimento. Por quê? Sabedoria, você tem conhecimento de causa. E quando ele fala calcule, significa que você está preparado para saber as consequências de uma atitude. Quantas são as pessoas que não estão preparadas para as consequências de decisões tomadas, atitudes pelo qual veio na sua vida? Só para você entender o que é uma consequência. Consequência é uma designação dada àquilo que resulta ou causado na consequência de efeito, ou resultado espontâneo, presumível ou inevitável. Vou repetir novamente. O que é consequência? É a designação dada àquilo que resulta ou é causado na sequência de efeito ou resultado, espontâneo, presumível e inevitável. Porque entenda uma coisa, nós sempre estamos em situações que precisamos tomar decisões, precisamos ter atitudes. E no tempo que nós estamos vivendo hoje, é como o livro de Apocalipse fala, aqui há sabedoria e entendimento. Quando há sabedoria e entendimento, você consegue calcular, você consegue ter, ao invés de você ter um resultado espontâneo, o que é um resultado espontâneo? É quando algo acontece na sua vida que você não fez nada, mas de maneira voluntária você fez aquilo e veio um resultado. Esse resultado pode ser agradável ou não. O que é presumível é quando você calcula e você tem certeza que é para chegar àquele nível, aquele resultado. E o que é inevitável é que quando você tem sabedoria e você tem entendimento, você faz algo tendo a certeza do resultado daquilo que você fez. E você está preparado para isso. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos ter essa sabedoria, precisamos ter esse entendimento. No tempo de hoje, como eu falei para você, no tempo que nós estamos vivendo hoje, a informação, o conhecimento é algo muito valioso. Hoje não é através da força do braço, mas é através da sabedoria, do conhecimento, do entendimento, em que você vai tomar decisões, em que você vai saber que vai ser
Não vai ser um resultado presumível, mas é um resultado inevitável. Inevitável que vai ser aquilo que você está aguardando. E isso só acontece quando você tem aliança com Deus. Porque a palavra do Senhor diz lá em Romanos 12, 2, diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Tiago 1,5 diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus e Ele vai dar. Amados, entenda uma coisa. Estamos vivendo num período em que, quando você tem conhecimento e entendimento dado pelo próprio Espírito Santo de Deus, é como se Deus antecipasse para você algo, para você tomar uma decisão, e você não vai ter um resultado espontâneo ou presumível. É inevitável. Porque quando você anda com Deus, o resultado é certo, a vitória é certa. Independente da situação, se ela está favorável ou não. Então, o que eu estou falando para você? Chegou o momento de você ter esse relacionamento, essa intimidade, essa caminhada com o Senhor. Por quê? Porque quando você tem essa caminhada com o Senhor, você vai viver um tempo em que os resultados não vão te surpreender. Quando você toma uma decisão, nunca tome uma decisão no momento da fúria, no momento de uma tristeza, de uma decepção. Porque quando você toma uma decisão em momentos tempestuosos da sua vida, o resultado vai ser aquele que você não espera. Vai ser um resultado que você não está preparado para confrontá-lo ou para enfrentá-lo. E muitas vezes existem consequências que vêm na nossa vida, que ela vai nos acompanhar até o último dia em que estivermos na terra. Mas quando você tem uma aliança com o Senhor, a palavra em Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis, mas vos quer pela renovação da vossa mente, renovação do vosso entendimento, você entender. Por que tem muitas pessoas que hoje, elas vivem de uma maneira, de uma decisão tomada por ser precipitado, ou não ter aquela intimidade com Deus para ouvir a voz de Deus? O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Quantas são as pessoas que vivem debaixo de revelações a qual Deus não falou? Eu não sou contra a revelação. Deus usa para falar revelação, mas a maior revelação é a palavra dele, que nos confronta e nos leva a tomar decisões que realmente agradem ao Senhor. E essa decisão que agrada ao Senhor, o resultado para a nossa vida é inevitável, é certo, é vitória certa. Mas aí muitas vezes as pessoas, elas estão num afã de tanto querer ouvir aquilo que lhes agrada, que elas começam a ouvir, receber instruções, direções, pela qual Deus não está. E o resultado, a consequência desses resultados, são pessoas que estão aí aprisionadas em situações, em fortalezas, em que parece que não há fim, que não há como sair dela. Se você está ouvindo esta palavra agora, é porque Deus manda falar algo para você. Agora há tempo de você mudar. Há tempo de você mudar e reverter essa situação, sabe por quê? Porque é momento de você ter conhecimento e estar cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Querido, nós estamos vivendo um tempo hoje em que a disputa entre irmãos, entre uns com outros, parece que virou uma coisa mais normal. Falar mal, leviandades, não participe disso. Por isso que você precisa ter intimidade com Deus. Para quê? Para que você possa conhecer a voz do seu pastor. Qual é o teu pastor? É o Espírito Santo de Deus. Quando ele fala, ele pode falar através de quem for, em qual situação for. Você, como ovelha, vai saber que é ele, vai ter discernimento que é ele. Porque quando Deus fala, testifica. Então, em nome do Senhor Jesus, preste bem atenção. A palavra do Senhor diz: olha, aqui há sabedoria e entendimento. Calcule. O que quer dizer isso? Lembra da parábola quando o Senhor fala que lá em Lucas, capítulo 11, em que o Senhor diz o seguinte, 11:2, em que o Senhor diz: aquele que vai construir. Olha só, aliás, Lucas capítulo 14, versículo 28, diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não assenta primeiro para fazer as contas dos gastos
e se dos gastos para ver se tem como acabar. Ou seja, o que quer dizer isso? Sabedoria para construir, para calcular e saber o resultado daquilo que vai dar. E quero falar para você, meu irmão, assim, entenda em nome de Jesus, não seja precipitado até em dar amém aquilo que muitas vezes você não tem um entendimento do que você está sendo dito, que você não conhece. Muitas vezes você vai debaixo de palavras em que não aconteceu, e muitas vezes você está entrando nessa situação e essa atitude vai trazer consequência para a sua vida em que você não está preparado. Talvez você está saindo de um fundo de poço, talvez você está dentro de uma situação, e porque você não busca saber qual é a direção de Deus, a palavra do Senhor diz que um abismo chama outro abismo. A palavra do Senhor diz, analise, pois, o homem a si mesmo. Antes de você criticar ou falar de alguém, ou de ministério, olhe você como você está primeiro, para que o Espírito Santo de Deus ele possa agir em você, e você buscar em Deus sabedoria, como está em Tiago. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus e Ele vai te dar. Quando você tem sabedoria, você tem entendimento, conhecimento da situação. E quando você tem entendimento, você sabe calcular. E você tem a certeza de que aquela sua atitude vai trazer um resultado em que você está preparado para ele. Talvez você fale, pastor, mas agora eu já tomei uma decisão, o resultado já está na minha vida, e eu não sei o que fazer e como fazer. Ah, sim. A palavra do Senhor diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em nome do Senhor Jesus, se você está ouvindo essa palavra agora, é porque Deus está te dando uma oportunidade. E essa consequência, pastor, que eu estou vivendo, Deus pode reverter a maldição em bênção. Deus pode mudar. Ou Deus pode acelerar o processo para você sair dessa situação. Mas basta que você reconheça que você errou. Um homem e uma mulher vitorioso para Deus não é aquele que faz tudo perfeito. Não é só aquele que faz tudo perfeito. Mas é aquele que reconhece quando errou e quando falhou. Quando você reconhece que você errou e que você falhou, a misericórdia de Deus vem sobre a sua vida. E aí a glória dele se manifesta. O que eu estou parando nesses poucos minutos para compartilhar para você é que nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo em que o que mais hoje, o que vale a pena hoje é o conhecimento e a informação. Eu não falo o conhecimento e a informação só de coisas naturais, mas eu falo assim, conhecimento do próprio Deus. Que você possa nessa tarde, nesse momento, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, o momento que você estiver vendo esse vídeo, primeiro, se você não tem sabedoria, Tiago 1,5, peça a Deus. Quando você tem sabedoria diante de uma situação, Ele vai te dar sabedoria. Ele vai abrir o teu entendimento. Sabe para quê? Para você neutralizar toda ação que o inimigo queira trazer contra a tua vida. Você não tem sabedoria para vencer uma questão, Deus vai abrir o teu entendimento, Ele vai te dar, Ele vai descortinar para você. E você vai saber calcular e saber esperar o resultado específico para essa situação que você está vivendo. Por isso, em nome do Senhor Jesus, se você está diante de uma situação em que você não sabe como sair, como resolver, então Deus está te dando a palavra agora. Chegou a hora, sabe do que? Busca a sabedoria de Deus. E como a palavra do Senhor diz em Lucas, capítulo 14, 28, que diz assim, calcule primeiro, sente primeiro, calcule o que você vai fazer. Não entre em uma situação, não tome nenhuma decisão, sem que primeiro você tenha um entendimento daquilo que você está ouvindo ou que você vai fazer. Já estamos vivendo num tempo que nós não podemos mais errar. Estamos vivendo um tempo que nós devemos ter decisões acertadas para que os resultados não venham nos surpreender. Talvez agora você está ouvindo essa palavra agora porque Deus está falando algo específico para você. Você está diante de uma questão que você precisa tomar uma decisão e você precisa ter uma atitude. Muitas vezes o natural seria a decisão, aquela que vai trazer, mas você não sabe qual é o resultado dela. Ele é presumível, não é algo específico. E quando você anda com Deus, o resultado é inevitável, é certo. A vitória é certa. Por isso,
É como diz o livro de Apocalipse: aqui há sabedoria e entendimento, calcule. A palavra do Senhor diz: aquele que vai sentar para fazer algo, primeiramente sente, Lucas 14, 28, sente, tenha conhecimento e faça o cálculo para você não ser surpreendido. Quando alguém disser algo para você, analise, pois, a vida dessa pessoa que está falando algo para você e verifique se o que ela está falando condiz com o que você está vivendo. Talvez você está falando amém para situações na tua vida que você sabe que não aconteceu, você tem dúvida, e Deus não está onde a dúvida impera. Então, que nessa tarde você possa buscar a sabedoria do Espírito Santo de Deus, e que Ele vai te dar discernimento e conhecimento dessa causa, e você vai saber calcular para ter o resultado correto e o esperado para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.